Júnior Alonso está voltando ao Brasil e as maiores possibilidades são Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes dessa história. Bora explicar também a informação de que o Grupo City ofereceu R$1 bilhão por 51% das ações do Atlético Mineiro. Tem novidades importantes em relação à FIFA e os atletas que estão livres ou pretendidos por vários clubes por aqui, David Neres, TT, Maicon, Pedrinho, entre outros. Bora te atualizar sobre o Campeonato Cearense, tem novidades sobre a Liga Brasileira de Futebol, informações de mercado em relação ao Atlético Paranaense, Santos e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tenho a missão de deixar você bem informado sobre as coisas do futebol. Se você já é inscrito, não esquece de deixar like. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, assista até o vídeo até o fim. Se curtir, deixa like e se inscreve também, beleza? Bom, bora contar que todo esse vídeo tem um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo santo dia. Nessa segunda-feira, daqui a pouquinho tem jogo do Botafogo. Já na terça-feira, confrontos importantes da pré-Libertadores e da Copa do Brasil. Separei o jogo do América. O América enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Jogo complicado pro Coelho. E em caso de vitória do time mineiro em casa, R$1,82 para cada real apostado. Já na Copa do Brasil, Santos visita o Fluminense do Piauí. Vitória do time piauiense pagando R$8, empate paga R$4,10 e se o Santos vencer, R$1,36. Para não ficar fora dessa, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o promo code NICOLA250 para ter 250% de bônus, o maior bônus do mercado, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Marcelo Cirino é de fato o mais novo jogador do Atlético Paranaense. Ele havia chegado a Curitiba nesse domingo, passou por exames médicos na manhã dessa segunda-feira e já assinou contrato, havia rescindido na semana passada com o Bahia. Já o Maicon, ex-zagueiro do Cruzeiro, já fez exames médicos no Santos e só aguarda a oficialização da sua rescisão com a Raposa para poder ser anunciado no Peixe. Maicon que não pode jogar a reta final do Campeonato Paulista, somente se o Peixe conseguir a classificação para a próxima fase, embora vocês sabem, o Santos corre risco de rebaixamento. Seguindo com o giro de notícias, contar que Joel Santana e Minotouro foram convidados pelo PSDB do Rio de Janeiro para concorrer às eleições marcadas para outubro. Você votaria no Papai Joel? Para completar, o Vasco foi à FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para ver as imagens do jogo contra o Flamengo, especialmente aquele lance super polêmico do pênalti em relação ao João Gomes. E os dirigentes do Vasco reconheceram que a bola não pega no braço do volante flamenguista, e sim no rosto. Embora ainda assim o Flamengo tenha reclamado da demora em relação à utilização do VAR. E aí, só para fechar o giro de notícias, mais algumas informações importantes. Ramon Menezes é o novo técnico do Sub-20 da seleção brasileira, posição que foi até especulada para ficar com o Alex, mas o Alex preferiu continuar no São Paulo. Nino do Fluminense, Ortiz do Red Bull Bragantino, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol fazem parte de uma pré-lista de convocados da seleção brasileira para os dois próximos jogos das eliminatórias, confrontos contra Chile e Bolívia. Só para vocês entenderem. O anúncio dessa relação dos 23 convocados sai na sexta-feira, mas o Tite tem de se antecipar e mandar uma relação com 35 a 40 jogadores. Alguns desses nomes dos pré-convocados já vazaram, incluindo o Nino do Fluminense, o Ortiz, além dos 3 jogadores do Flamengo que eu contei. É possível que os 5 estejam na lista final? Não acredito. Por exemplo, não dá para imaginar Pedro e Gabigol. Mas achei curiosa a presença do Pedro nessa lista de atletas ou nessa pré-lista. Imagina se ele estivesse jogando em um time com frequência, fosse titular absoluto, chances de disputar a Copa do Mundo de fato seriam muito maiores do que as atuais. E a última do giro de notícias, depois a gente abre para o restante das notícias. Contar que o Vasco da Gama já recebeu R$70 milhões emprestados pela 777 Partners, que só depende da aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios para se tornar a dona do Vasco da Gama. Esses R$70 milhões fazem parte do acordo e vão ser utilizados no primeiro momento para pagamento de salários de atletas, funcionários e servidores. Esses salários têm estado atrasados há bastante tempo. No momento seguinte, a ideia do Vasco é, com a casa em ordem, e buscar reforços para melhorar seu time. Vasco que faz campanha só mediana na atual temporada. Bora falar sobre Júnior Alonso voltando ao futebol brasileiro. Júnior Alonso pertence ao Krasnodar
e já foi liberado para procurar clube. O contrato dele vai ficar suspenso até a metade do ano. E o Júnior Alonso, que está em Assunção, no Paraguai, deu uma entrevista à Rádio Monumental AM 1080, afirmando que o futuro dele deve ser no Brasil. Separei algumas frases dessa entrevista, abre aspas. Nessa semana teremos novidade. O mais provável é que eu siga jogando no Brasil. Estava bem no Brasil, capitão e ganhando títulos, mas a ideia sempre foi voltar para a Europa e seguir crescendo. Lamentavelmente aconteceram os problemas, que vocês já sabem. E ele completa: quero jogar, não posso ficar 3, 4 meses parado. Por isso o Diego Serratti, que é o empresário dele, está vendo tudo isso. O Júnior Alonso tem contrato até junho de 2025 com o Krasnodar. Como eu contei, o contrato dele está suspenso e ele está liberado para procurar clube pelo menos até a metade do ano. Conversei antes de gravar o vídeo com o Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol do Atlético, e o Rodrigo disse o seguinte: se ele puder voltar em boas condições ao Galo, óbvio que vamos avaliar com carinho, mas ninguém tem certeza de nada nesse momento. Dá para dizer que o Atlético é favorito a contratar o Júnior Alonso. Na semana passada eu disse para vocês que o próprio Atlético descartava essa contratação, mas a partir do momento em que o contrato do Júnior Alonso foi suspenso, não há necessidade de continuar bancando os mesmos vencimentos que ele tem no exterior. Ou seja, não há necessidade de pagar R$1 milhão. Basta que você se acerte com o atleta. Se ele aceitar uma redução salarial, pode pintar como reforço do Atlético Mineiro. Júnior Alonso, que também é pretendido pelo Flamengo e pelo Palmeiras. Dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, certamente seria um baita acréscimo. Você gostaria dele no seu time do coração? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Bora falar a respeito da FIFA e também sobre essa situação, especialmente dos atletas do Shakhtar Donetsk, entre outros. O Marcos Mota, que é um dos principais juristas, para falar a verdade, ele é advogado ligado à área de esportes. O Marcos Mota foi ao seu Twitter nessa segunda-feira para contar que a FIFA determinou que os jogadores estrangeiros de clubes como o Shakhtar Donetsk, Dinamo, entre outros, estão livres, mas só até o fim do mês de junho. Como é que vai funcionar essa história para vocês entenderem? O contrato desses estrangeiros está suspenso até o fim do primeiro semestre. Ou seja, não há mais relação entre o Shakhtar Donetsk e, por exemplo, o Pedrinho. Pelo menos até o fim do primeiro semestre. A partir de 1º de julho volta a ser tudo como era antes. Então, se o Pedrinho quiser se acertar hoje com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, com a Portuguesa, com quem ele quiser, ele nem precisa da aprovação do Shakhtar Donetsk. O grande ponto é os clubes brasileiros que desejam, o David Neres, o Pedrinho, o Maicon, o Alan Patrick, o Dodô, entre outros, eles gostariam de contar com esses jogadores até dezembro. E o normal seria tentar seduzir os clubes com os quais eles vão ter contrato a partir do segundo semestre a aceitarem um período de empréstimo um pouco maior. Tem um outro bastidor importante nessa história toda para que vocês entendam. Existe uma possibilidade real de a FIFA, em alguns dias, anunciar a rescisão de forma unilateral do contrato desses atletas, por conta de tudo que está acontecendo por lá. E diante desse cenário, você não precisaria fechar um contrato de empréstimo somente até metade do ano. Então, nesse momento, há uma grande dúvida em relação a dirigentes e também empresários. Será que vale a pena se acertar por esse empréstimo curto? Será que vale a pena aguardar eventuais propostas que possam vir a partir da rescisão de forma definitiva dos contratos? A gente deve começar a entender os desdobramentos de toda essa história um pouquinho mais para frente. David Neres é pretendido pelo São Paulo, o Pedrinho tem propostas do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Botafogo, entre vários outros grandes clubes. O Maicon interessa sim ao Corinthians, o TT deve permanecer no exterior. Quem mais que eu posso contar para vocês? O Alan Patrick já foi especulado, por exemplo, no Santos, no Flamengo, enfim. Não faltam alternativas e movimentos que estão sendo realizados nos últimos dias. A gente acompanha de perto e vai contando para vocês, beleza? Bora falar agora sobre a oferta do Manchester City, ou melhor, do Grupo City ao Atlético Mineiro. Essa informação foi divulgada nessa segunda-feira pelo jornalista Rodrigo Capello. O Capello assegura que o Grupo City ofereceu R$1 bilhão por 51% das ações do Atlético. Ele não soube precisar como é que se daria a distribuição dessa grana. Se todo o dinheiro seria investido em contratações, se parte dessa grana seria utilizada para pagamentos de dívidas. É importante lembrar que o Atlético hoje tem entre 1,2 e 1,3 bilhão de reais de dívidas. Então certamente não seria só para a quitação das dívidas, senão não faria sentido nenhum. O Atlético nem teria a possibilidade de ter investimentos para melhorar seu time. O que eu posso contar para vocês de desdobramentos? Conversei com um dirigente do Galo,
o mesmo que na semana passada havia me assegurado que o valor de mercado do Atlético hoje é de 4 bilhões de reais. Essa pessoa não quis confirmar a proposta do Grupo City, mas assegurou que não existe a menor possibilidade de aceitar qualquer oferta na casa de 1 bilhão de reais, ainda que seja por 51% das ações. O Atlético não tem pressa para negociar ou para se transformar numa sociedade anônima do futebol. E entende que é um dos principais alvos do mercado, vai ser super disputado por grandes grupos de investimento, e fazer isso sem pressa certamente vai ajudar. De qualquer maneira, imagino na cabeça do torcedor do Galo a possibilidade de se associar ao poderoso Grupo City, que tem parceria com 11 clubes espalhados pelo mundo, o principal deles o Manchester City. A ideia do Grupo City em relação ao Atlético era transformá-lo no carro-chefe do futebol na América do Sul. O Grupo City também tem parceria com o Bolívar e é dono do Montevideo City Torque. Montevideo é um time bem pequenininho que durante muito tempo trabalhava nas categorias de base. O Bolívar bem mais forte na Bolívia, mas nada que se compare a qualquer clube brasileiro, especialmente com o Atlético. Você venderia o Galo por 1 bilhão de reais? 51% das ações, acha o valor baixo? Usa o espaço para comentários e deixa a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Campeonato Cearense, suspenso e horas depois liberado. Decisão de suspender o campeonato foi do TJD do futebol. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol entendeu que o campeonato precisava ser paralisado até 11 de março por conta de uma suspeita de manipulação de resultados envolvendo o Crato. A investigação havia sido sugerida pelo Icasa e pelo Maracanã, que são dois rivais do Crato. Haveria um julgamento marcado para sexta-feira, e se houvesse o julgamento de forma positiva, o Crato teria todos os seus resultados dados como WO, ou seja, o adversário ganharia 3 pontos. Nesse caso, haveria uma mudança significativa na classificação do campeonato. O problema é que, por exemplo, o Iguatu, que já enfrentou e eliminou o Ceará, não teria se classificado com essa mudança do WO. E aí, diante dessa grande confusão, o campeonato ficaria suspenso ou paralisado. Ficaria porque, na tarde dessa segunda-feira, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, derrubou a liminar estabelecendo que o Campeonato Cearense continue. Já tem jogo nessa terça-feira. Ferroviário e Fortaleza se enfrentam em uma das semifinais, tá bom? Qualquer novidade também sobre esse assunto, volto para explicar para vocês. Bora fechar falando sobre a eleição na CBF. Nessa segunda-feira houve uma reunião entre alguns dos principais clubes do país. Participaram Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo. Eles estiveram reunidos com o presidente interino da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e fizeram uma série de trabalhos de bastidor em relação ao formato que será utilizado para a próxima eleição para presidente. O que ficou bem claro para mim é que, mais do que preocupados com a próxima eleição, os clubes estavam preocupados em ter a garantia da CBF de que ela vai apoiar a formação de uma liga, a Liga Nacional dos Clubes. Se não houvesse aprovação ou anuência da CBF, essa liga deixaria de ter validade. Então, os clubes toparam, engoliram a manutenção do atual formato do colégio eleitoral, com as federações tendo peso 3, com os clubes da Série A tendo peso 2 e com os clubes da Série B tendo peso 1. O que isso significa? São 27 federações, 27 vezes 3, que é o peso, a gente está falando de 81 votos concentrados entre federações que estão muito alinhadas à CBF. Os clubes da primeira divisão são 20, vezes 2, eles têm 40 votos, mais os 20 votos da Série B, 60 votos. Nem todos os clubes da Série A e B somados podem igualar o poder das federações. Os clubes fecharam os olhos para isso, toparam, só para ter a oportunidade ou a garantia de que a CBF mais lá na frente vai aprovar a criação da liga. Dessa maneira a CBF deixa de organizar o Campeonato Brasileiro. Importante contar que André Sanches esteve presente nessa reunião. Muita gente especulando que o André será o candidato à presidência da CBF. Ele me assegurou que para essa eleição isso está completamente descartado. Daqui a pouco tem programa do Nicola. Espero por vocês. Abraço, tchau!